Vamos iniciar uma oração, pedindo a sua graça, a sua bênção sobre esse trabalho. Estamos aqui mais uma noite para aprender mais um pouco da palavra de Deus, amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, está no céu, santificado, glorificado e exaltado do santo nome, Senhor. Queremos te louvar, te dizeres, mas essa rica oportunidade estamos aqui juntos, Pai, para aprender mais um pouco da tua palavra, Senhor, sobre esse culto de doutrina, Senhor. Abençoa, meu Pai, teu servo, pastor Bernardino, e traz esse estudo, Senhor, que todo mundo venha ser glorificado sobre nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, aprender a tua palavra, Senhor, cada dia, e por ela em prática. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós, nos capacita, Senhor, a nós andarmos debaixo da tua palavra, meu Pai. É assim que nós choramos, assim que agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus, o homem da harpa número 115. Amém. Glória a Deus. O homem da harpa 115. Trabalhar e orar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Eu quero trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia, louvado e agradecido em nome do Senhor. Palavra da palavra. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, lembrando aos irmãos que a gente possa estar orando, né, pela vida do esposo da nossa querida diaconisa Helena, amém? O Wilson, né? O Wilson, né? Graças a Deus a irmã disse que foi feita a raspagem, né? O pé, né? O pé dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos orando, né? Para que Deus seja abençoando a vida dele, tanto desse lado físico como no lado espiritual também, né? Deus possa abrir o entendimento dele, abrir o coração dele, para que ele venha se chegar a Cristo. Amém? Uma conversão genuína a Cristo para a glória do Senhor. Esse aí é o maior milagre que nós
nós contemplamos a vida de um ser humano, quando Deus o Espírito Santo faz uma regeneração no coração do homem, transformando ele em um novo ser, uma nova criatura. Não tem nada melhor do que isso, é a nossa salvação na nossa alma. Deus possa estar abençoando a vida dele, a vida da diaconisa dele, e a vida das nossas irmãs, né, que já são de idade, estão enfermas, né? Algumas pessoas aqui participaram da nossa congregação que têm alguns problemas de enfermidades, mas Deus está tomando conta, Deus está na frente, né? Deus nos está nos capacitando, nos dando força para que a gente possa continuar nos firmes no Senhor. Amém? Amém. Irmãos, estamos no nosso estudo sobre a doutrina da salvação. Nós já vimos bastante coisa sobre a doutrina da salvação. Amém? E nós estamos estudando sobre a fé salvadora. Amém? Sobre a fé salvadora. E nós começamos primeiramente, a aula passada, nós mostramos sobre o que não é fé salvadora, né? Porque nós sabemos que existe vários tipos de fé, mas nem toda fé é a fé salvadora que leva o homem à vida eterna. Nós vimos a semana passada sobre a fé intelectual, né? Que é aquela fé que o homem tem conhecimento sobre Deus, sobre Jesus, tem conhecimento doutrinário das Escrituras, conhece a Bíblia, né? Conhece sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo, né? Mas é apenas uma fé intelectual. E essa fé só de conhecimento, ela não salva o homem. Nós vimos o exemplo de Nicodemos, né? Nicodemos, mestre da lei, Nicodemos conhecia as Escrituras, né? E Jesus Cristo, quando teve com Nicodemos, lá em João 3, 1 em diante, nós vemos que Jesus Cristo confrontou Nicodemos, dizendo que era necessário ele nascer de novo, para que ele pudesse ver o reino de Deus, ou entrar no reino dos céus, né? Nós vimos também o exemplo do rei Agripa, Herodes, né? Quando Paulo vai falar com o rei Agripa, né? E o rei Agripa acreditava nos profetas, tinha uma fé histórica, conhecia bem a tradição judaica, a religião judaica, mas não era salvo, não possuía uma fé salvadora. Nós vimos isso em Atos capítulo 26, do verso 26 ao 28 da semana passada, só para lembrar os irmãos. Nós vimos também Simão Mágico, lá em Samaria, que aparentemente abraçou a fé, aparentemente parecia ter tido essa fé salvadora, mas não teve. Foi apenas uma fé intelectual, né? E lá em Atos, capítulo 20, em Atos lá, não estou lembrado do capítulo agora, Atos, não sei se foi capítulo, não estou lembrado agora, né? Mas nós vimos que aquele homem, ele não havia tido uma fé genuína, que levou ao arrependimento do pecado, né? Que Pedro ali, quando os apóstolos descem para Jerusalém, e ele pensa que ele poderia comprar o dom apostólico que os apóstolos tinham, quando colocavam as mãos sobre as pessoas, eles recebiam o Espírito Santo, né? E ele queria comprar esse dom. O apóstolo Pedro disse que ele não fazia parte desse ministério, mas que ele orasse a Deus para ver se porventura Deus ia perdoar, né, o intuito mal no coração deles. Porque Pedro disse: pois as Escrituras estás em véu de amargura, ora para se porventura Deus vai te perdoar, né? Porque aquele homem não havia tido uma conversão genuína. E nós vemos também, amados, que essa fé também essa fé intelectual, né? Os demônios também têm. Amém? Amém. Nós vemos lá em Tiago, que diz: crê tu em Deus, faz bem, porque até os próprios demônios crê, estremece, né? Ou seja, os demônios também eles creem, e eles creem que é um Deus só, eles creem em muito Deus, mas os demônios não são salvos, amados, né? Os demônios não são salvos, né? A fé dos demônios é uma fé morta, e a diz que é uma fé morta, né? Então nós vemos também que a fé salvadora é diferente da fé religiosa. Existem muitas pessoas religiosas no mundo que têm fé,
Só que tem fé, muitas vezes nas coisas erradas, na pessoa errada, né? Nós vemos muitas pessoas creem em anjos, creem em santos, creem em deuses, creem em entidades, né? Creem no destino, mas esse tipo de fé não salva ninguém, porque isso não é a fé salvadora, né? Existem muitas pessoas religiosas, amadas, são religiosas, praticam boas obras, mas morreram e não foram salvas, né? Porque nós sabemos que a salvação é pela graça mediante a fé. Que isto não vem de vós, é dom de Deus, nem de obra, para que ninguém se glorie, né? Ninguém pode adquirir a salvação simplesmente por ele praticar boas obras, né? A salvação é pela graça mediante a fé, como nós vamos ver mais na frente, né? Então, amados, nós vimos também que a fé salvadora também não é um pensamento positivo, né? Como muitos pensam. Uma crença, uma força mística, poderosa, que vai satisfazer as nossas necessidades, né? Tem pessoas que têm esse tipo de fé, né? Também não é a fé baseada nos milagres, nem nas providências de Deus. Nós vimos isso, né? Nós vimos lá em João, capítulo 2, versículo 13 e 24. Jesus Cristo estava em Jerusalém, fez muitos sinais, muitas maravilhas, muitos creram nele, mas o próprio Cristo não confiava na fé deles. E Jesus Cristo sabia que aquela fé deles era falsa. Não era uma fé movida pelo genuíno arrependimento de pecado. Era uma fé apenas no Cristo que fazia milagres. As pessoas estavam apenas atrás dos milagres de Cristo, né? Nós vimos isso também em João capítulo 6, do 14 até o 64, né? Quando Jesus Cristo traz um sermão duro e aqueles discípulos que seguiam Jesus abandonaram a Cristo. Eles estavam apenas atrás do Cristo que providenciasse pães e peixe para eles. Eles viram o milagre que Jesus fez, multiplicou pães e peixe, e aí eles queriam abraçar um Jesus que apenas fosse encher a barriga deles, fosse providências na vida deles. Então, amados, nós vemos que essa fé, né, de milagres, só o milagre não salva mais. Tem muita gente que só vem atrás de Jesus atrás de milagre, atrás de uma cura física, atrás de resolver o seu problema, solucionar o seu problema, mas não vem atrás de Cristo com o intuito genuíno de se arrepender dos seus pecados, de entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus Cristo e se converter a Ele. Amém? Tem um conselho por aqui. Amém? Outra coisa também que mostra que a fé, que a pessoa que tem fé só em milagres não cura. Um exemplo, né? Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, né? Que muitos virão naquele dia dizendo: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos maravilhas em teu nome. Maravilhas são sinais, milagres, né, extraordinários. E Jesus Cristo vai dizer: apartai de mim que eu não vos conheço, posso praticar a iniquidade, né? Que no dia do juízo muitas pessoas vão proclamar Jesus da boca, se chamando ele de Senhor, vão dizer que realizaram sinais e maravilhas, fizeram muitas coisas em nome de Jesus, mas essas pessoas não eram de Jesus, né? Então Jesus estava se referindo isso aqui, amados, também aos falsos profetas. Os falsos profetas, eles vão profetizar em nome de Jesus, vão curar em nome de Jesus, vão expulsar demônios até em nome de Jesus, mas não são de Jesus. Pode falar, irmã Tete. Será porque eles só criam em Jesus pelo que eles viam, pelos milagres? Se Jesus não fizesse um milagre, eles não creriam, porque eles creem pelos milagres. Jesus fez, né? Feito. Então, se eles vissem milagre, eles acreditavam no milagre. Se eles não vissem milagre, eles não acreditariam em Jesus. Alguns viram milagres de Jesus, mesmo assim não creram nele, né? Porque só acreditavam no milagre. Né? Isso lá em João capítulo 2, uns creram porque viram os sinais e os milagres, mas Jesus não aceitou a fé deles. Jesus não confiava na fé deles.
milagre. Porque aquela fé é uma fé não genuína, não uma fé sincera, né? E no caso de João capítulo 6, o povo estava atrás de Jesus apenas interesseiro, o interesse de Jesus resolver a fome deles, os problemas deles, queria proclamar até Jesus como meio, porque eles queriam Jesus apenas se fosse solucionar os problemas dele. Aí quando Jesus prega aquele sermão dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu, né? E muitos se escandalizaram com isso, já não andavam mais com Cristo, né? E só ficou os 12. É composto, né? Na Aquela igreja multidão. só vão por causa do milagre. Venha para cá da maneira que você tiver Isso. né? Aqui se fazem os milagres. Você procura milagre, aqui tem. Né? Você procura boa vida, né? Prosperidade, aqui tem. É isso? Tem igrejas aí que a pregação que eles pregam é só cura e milagres, né? Então as pessoas vão até Jesus e são cheias dessas igrejas. Porque as pessoas vão em qualquer lugar, irmãs. Se for prometer promessa que vai resolver os problemas delas, elas vão até para o santo de Macumba. Quando vai para uma igreja. É verdade. Se prometer que vai ter cura, que vai resolver os problemas familiares, os problemas financeiros, tudo, o pessoal vai para todo canto. Né? Mas não são salvos, amados. Não são crentes de verdade. Né? Vão atrás dos bens materiais. Isso. Dos bens materiais. É verdade. As suas condições. Né? Mas não vão pela cruz de Cristo. Não é isso? Quando Jesus está falando lá em Mateus 7, que muitos dirão naquele dia: eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, expulsei demônios, fiz maravilhas em teu nome. Jesus está falando, amados, de uma falsa profissão de fé que os falsos profetas diziam ter. Que aquele texto está falando de falso profeta, né? Falso profeta. Então é por aí, amados. A fé salvadora também, irmãos, não é uma fé temporal, uma fé passageira, uma fé emocional. O que é uma fé temporal? É aquela fé que a pessoa está passando por uma dificuldade muito grande, um problema muito grande, está aflito, aí vai para a igreja, aí escuta uma palavra, aí é pregada uma palavra que toca o coração daquela pessoa naquele momento. Aí ela chora, ela se emociona, ela levanta a mão, ela diz: entrega a minha vida a Jesus. Mas depois, com o passar do tempo, essa fé acaba. Tem muitas pessoas assim, que só aceitaram Jesus num momento de dificuldade, depois abandonaram Jesus. Então isso é uma fé temporal, é uma fé emocional, e essa fé também não é a fé salvadora. E uma grande parte das pessoas, meu irmão, são assim. Uma grande parte das pessoas, elas vêm até Jesus, como eu falei aqui, apenas para resolver os seus problemas. Elas querem um Cristo que vai solucionar seus problemas. Depois que seus problemas são solucionados, nem sempre Deus vai solucionar, elas abandonam Cristo. E outras se escandalizam. Se escandalizam por quê? Porque quando aceita Jesus Cristo, começa a vir tribulação, começa a vir luta, começa a vir adversidades, e essas pessoas fazem o quê? Volta atrás. E elas pensam: no tempo que eu não tinha Jesus Cristo, eu vivi uma vida, eu não tinha perseguição na minha vida, eu não passava por tanta luta, hoje tem a luta aqui só. Então essa fé é uma falsa fé, mas é uma fé temporal, é uma fé emocional, né? As pessoas aparentemente disseram que creram, mas agiram apenas através da emoção, né? É um grande perigo hoje de alguns pregadores, que eles pregam de uma maneira para atingir as emoções das pessoas. Entendeu? Tem muitos pregadores que fazem isso. Eles não estão preocupados, meu irmão, de pregar o evangelho genuíno, que vai mostrar como é pecador, como o homem tem que se converter, se arrepender de seus pecados, entregar sua vida a Cristo, abandonar a vida que ele vive. Mas essas pessoas pregam o que? Algo que vai emocionar as pessoas. E as pessoas se emocionam, mas é passageiro, amados, né? São coisas passageiras. Então, amados, a fé salvadora, amados, ela como nós vimos aqui, né?
a semana passada, ela é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus, né? Quando nós vimos Efésios 2, né, 8 e 9, quando diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então nós vimos a semana passada que a fé salvadora é um dom de Deus, no qual uma pessoa crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da vida dela, né? Então essa fé salvífica é uma confiança em Cristo, que é o único que pode perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna com Deus. Isso é a fé salvadora. É quando uma pessoa crê em Jesus Cristo e põe sua confiança exclusivamente em Jesus Cristo como o seu único Salvador, né? O seu único Salvador pessoal, que vai salvar a sua vida. Amém? Então essa confiança, mas não é a confiança em si mesmo. Essa confiança não é a confiança na religião que a pessoa tem, que a pessoa faz parte. Essa confiança não é a confiança na denominação que ela faz parte. Essa confiança não é a confiança nas obras da lei que ela vai fazer ou não vai, né? Não é uma confiança em rituais religiosos, mas é uma confiança unicamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que Ele é poderoso para salvar, para perdoar todos os nossos pecados. Então isso é a fé salvadora, né? E essa fé salvadora é no nome de Deus. Nós vimos isso aqui a semana passada. É Deus que dá essa fé ao homem, né? Então não é uma confiança em si mesmo, amado. Não é confiança na religião que a pessoa faz parte, não é confiança na denominação, mas é a confiança unicamente em Jesus Cristo, né? A grande questão não é a fé em si, mas em quem você crê como seu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo é suficiente para lhe salvar. Ele realmente é o seu único Senhor e Salvador. Amém. Amém? Amém. Então a sua confiança para a salvação está em quem ou no que? Né? Tem muitas pessoas que acham: não, se eu merecer, Não confio. se eu fizer por onde, eu não sei, eu não posso dizer que eu sou salvo. Meu irmão, isso é uma amostra grande que essa pessoa não tem essa fé. Porque quando ela diz: não, eu não tenho certeza se eu sou salvo ou não, por que ela fala isso? Porque há dúvida no coração dela. Porque ela está colocando a confiança nela, no que ela faz ou no que ela deixa de fazer. É a comunidade. Aí, meu irmão, aí é uma prova que não é a fé salvadora. Porque a fé salvadora, Deus dá esse dom, meu irmão. Deus dá a convicção que nós somos salvos, meu irmão, pela graça, mediante a fé. É favor imerecido, irmão, ninguém merecia. É misericórdia de Deus, é Deus não nos dando aquilo que nós merecíamos. Nós merecíamos o inferno, mas Deus não nos dá. É graça, é favor imerecido. Ninguém merecia. Mas o Senhor, com sua bondade, sua misericórdia, seu amor, nos dá essa salvação mediante a fé, que é o dom de Deus. Amém? Amém. Não é a fé no que nós fazemos, amados, ou deixamos de fazer. É fé em Jesus Cristo, é fé na obra expiatória de Cristo pelos nossos pecados. Quem salva é Deus, o Salvador é Jesus Cristo. O Salvador é Jesus Cristo, amados. Amém? Amém. Então, amados, a nossa confiança, a nossa fé tem que estar 100% em Cristo. 100% em Cristo. Amar a Deus, se todas as coisas, amar a Deus. Se Ele fizer, você ama a Deus. Se Ele não fizer, você ama a Deus, porque tem o mesmo amor. Isso. Não um amor para negociar. Porque se Deus fazer, eu amo Ele. Se Ele não fizer, eu não amo a Deus. Não. Amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu espírito. Porque Ele é Deus. Não porque Ele tem poder para fazer, porque Ele é Deus. Ame a Deus por Deus, por Ele ser Deus.
o nosso Deus, da nossa salvação. É como Lucas 19:10 fala, né? Quando Jesus tem um encontro com Zaqueu. Zaqueu era um publicano odiado por judeu. Na vista dos judeus, Zaqueu ia para o inferno. Judeu odiava o publicano, cobrador de imposto, era inimigo deles. E Jesus vai para a casa de Zaqueu. E ali houve uma fé genuína, porque Zaqueu se arrependeu dos seus pecados. E ele disse que tudo que ele tirou, que ele fez de errado, cobrando imposto, ele devolveria 4 vezes mais aos pobres. Ele tem defraudado e ia dar de volta. E ali mostrou que houve uma verdadeira fé, porque houve arrependimento de pecado, porque fé e arrependimento andam juntos. E Jesus Cristo disse: hoje houve salvação nessa casa. E em Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, amado, Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. É o que fala também lá em Mateus 1:21, quando o anjo aparece a José e diz: e ela dará a luz a um filho, lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ele salvará, amados. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, essa fé salvadora é uma confiança em Deus, é confiar em Jesus Cristo, que Ele nos salva, que Ele nos dará a vida eterna. Amém? Por quê? É promessa de Deus, amados. É promessa de Deus. Deus nos prometeu através dos seus filhos dar o quê? Vida eterna. Aquele que tem um filho tem a vida eterna. Aquele que não tem um filho não tem a vida eterna. Você tem um filho, você tem a vida eterna. Você tem, já é garantido. Amém? Amém. Você tem a salvação. Você tem o perdão dos seus pecados. Ele prometeu nos tornar seus filhos através de Jesus Cristo. Ele vai cumprir, amados. Deus é fiel às suas promessas, né? Ele prometeu que viria nos buscar. Ele vai vir. Então, amados, ele prometeu, está na promessa da palavra de Deus. Então nós temos que crer, amados. Então essa fé ela é eficaz. Ela é uma fé eficaz. O indivíduo confia pessoalmente apenas em Cristo para a salvação. Não é aquela fé onde a pessoa fica pensando se ele vai para o céu por causa do seu esforço humano. E tem crente, meu irmão, que a gente vai conversar com ele, ele parece que não tem a fé genuína, não. Porque dá para entender, quando a gente conversa, ele acha que a salvação dele é pelo esforço dele, pelo mérito dele. Mas é pelo mérito de Cristo. É pela justiça de Cristo. Nós somos justificados mediante a fé, por meio de Jesus Cristo, né? Mas tem muito crente que não crê assim. Na realidade, tem muita igreja que não prega a fé salvadora da maneira correta, né? Nós vemos isso aí, amados. Não é por causa do nosso esforço humano, amado, não é por causa das nossas obras, nossos próprios méritos. Não, é fé que nós temos apenas em Jesus. Eita. É confiar nas promessas de Deus, né? Que através do seu Filho Jesus Cristo Ele nos dá essa vida eterna, mas Ele prometeu e Ele vai cumprir. Amém? Amém. Então a fé salvadora é esse dom, amados, que Deus nos dá para nós confiarmos em Deus e seu Filho Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Você confia em Deus, você confia em Jesus, você confia na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que com tua boca confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Meu irmão, isso é a palavra de Deus está dizendo, por que eu vou duvidar? Um dia eu estava lá na praça, tinha uma mulher se titulando missionária, faz alguns anos atrás, não sei se o irmão Luiz e o irmão Glenn estava lembrado, e ela passou lá uma arrogância tremenda, querendo evangelizar todo mundo, isso, aquilo. E quando ela veio falar comigo, eu disse: minha irmã, graças a Deus já sou crente, eu sou salvo em Cristo Jesus. Ela disse: salvo? Ninguém pode dizer que é salvo. Eu digo: eu posso, minha irmã.
Eu posso, porque eu confio na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que tem o Filho tem a vida eterna. E eu creio nisso. É a palavra de Deus. Não, mas ninguém pode sim. Aí eu disse: então a irmã não está confiando no que está escrito na palavra de Deus. Não está confiando no que está pregando. Está pregando. Porque ou Cristo salva ou não salva, meu irmão. E a Bíblia, a promessa bíblica é que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele tem a vida eterna. Ele tem a vida eterna. Amém? É o que João 5,24 diz. Vamos dar uma lida de João 5,24, amados. Abra aí João 5, verso 24. João capítulo 5, verso 24. Quem vai ler? Em verdade, lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem está fazendo essa promessa aqui? Jesus. Você confia mais no que Jesus fala ou no que as pessoas aí fora falam? Amém? Como Jesus diz isso, irmão? Em verdade, ele enfatiza, ele diz: em verdade, em verdade eu vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida, amados. Aí vem alguns pregadores aí, meu irmão, querendo botar dúvida no coração das pessoas. A pessoa Vai perder a salvação, não sei o quê, aquela conversa, né? A pessoa já passou da morte para a vida, é que vai morrer de novo. E quem está prometendo isso, meu irmão, é o próprio Jesus Cristo, amados. Ele enfatiza: em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós temos que ter certeza de salvação, amados. O crente, ele tem que ter certeza de salvação. Mas nós vemos aí um bocado de crente aí, com 20, 30 anos de igreja, que não tem certeza da salvação. Por que eles não têm certeza da salvação? Porque se tem pregado o evangelho errado para eles. Eles acreditam que a salvação é pelo esforço dele, pelos méritos dele, pela justiça deles. Enquanto a Bíblia diz que não é, amados. Apesar da fé salvadora gerar boas obras, mas antes da pessoa fazer essas boas obras, primeiro ele foi salvo pela fé. Ele foi capacitado por Deus. Então nós vemos isso, né? Vamos ver 1 João 5, verso 11 do 11 ao 13. 1 João capítulo 5, 11 ao 13. 1 João capítulo 5, verso 11 ao 13. Amém. E o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho
de Deus não têm a vida. Pode pôr 13. Estas coisas vós escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibas que tendes a vida eterna. Amém? Amém. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida eterna. Quem não tem um filho não tem a vida. Né? Estas coisas, o apóstolo ainda reforça, amados, essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna. Veja que João quer que a pessoa tenha convicção que ele tem a vida eterna. Por isso ele diz, olha, essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que creis em o nome do Filho de Deus. Meu irmão, isso aqui é convicção de salvação, meu irmão. É convicção de salvação. O crente tem que ter pura convicção da salvação dele. Por mais fraco que ele seja, por mais que ele... E outra coisa, eu vou dizer uma coisa mais além aos irmãos. Para mim, quanto mais o crente é humilde, quanto mais o crente reconhece que ele é pecador, esse crente está mais próximo de Deus. Esse negócio de crente soberbo, meu irmão. O crente reconhece, meu irmão, sou salvo pela graça de Deus mesmo, porque é pela graça mesmo, meu irmão, é só pela graça. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. Essa é a doutrina da salvação, meu irmão. Se a pessoa está pregando outra coisa além disso aí, para a salvação, está pregando o evangelho anátema. Se o cara tem que fazer um bocado de ritual, um bocado de coisa, guardar um monte de coisa da obra da lei, para que ele possa ser salvo, meu irmão, esse evangelho é anátema. É o que Paulo escreve lá em Gálatas, né? Onde os falsos mestres se introduziram na igreja da Galácia para enganar os cristãos, para dizer que o evangelho que Paulo pregou não era suficiente, porque Paulo pregava o evangelho da graça e disse que eles precisariam, para ser salvos, crer em Jesus Cristo e guardar as obras da lei de Moisés. Aí Paulo vai, meu irmão, escreve à igreja a carta aos Gálatas, e Paulo combate essa heresia. Paulo diz que esse evangelho que essas pessoas pregam aí é o evangelho anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado, maldito ao fogo do inferno. É o evangelho maldito. Aí Paulo diz ainda que um anjo nem prega o evangelho, além desse que nós temos pregado, seja anátema, seja maldito. Esse anjo não é de Deus. Pastor, imagina que maldição, a pessoa, eu já ouvi muito isso. A pessoa Jesus nos deu a salvação, mas nós temos que pagar o preço. Isso é uma maldição. O preço que pagou foi Cristo. Isso é um evangelho maldito. Com certeza. O único preço que Deus aceitou foi o preço do filho dele, na cruz. Amém? O preço que pagou foi Cristo, amado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Vamos ver João 10, 28 e 29. João capítulo 10, verso 28 e 29. João 10, 28 e 29. Amém. E dou-lhes a vida eterna, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão.
Divino Pai. Glória a Deus. Amém? Meu irmão, isso é Jesus Cristo dizendo também. Jesus Cristo disse que as ovelhas dele, ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Essa palavra perecer aqui, amados, não significa apenas morrer fisicamente. Essa palavra perecer aqui significa ir para o lago de fogo, ir para o inferno, ser condenado na eternidade. Essa palavra perecer aqui de João significa isso. Algumas pessoas acham que é só uma morte física. Ali está falando de uma morte eterna. E veja o que Jesus Cristo diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Jamais, amados. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então Jesus está dizendo que ninguém pode arrebatar as ovelhas dele da mão dele, amados. Nem o diabo, ninguém, amados. Quem é mais poderoso do que Jesus? Quem é mais poderoso do que Deus? Quem pode arrebatar alguma coisa da mão de Deus, meu irmão? E no verso 29 ele diz assim ainda, olha: aquilo que o meu Pai me deu, que é as ovelhas, né, é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Veja a promessa de Cristo, meu irmão, sobre a salvação do cristão. Ninguém pode tirar da mão de Cristo as ovelhas de Cristo, ninguém pode tirar da mão de Deus as ovelhas de Cristo. Não, meu irmão, o diabo não sei o que, meu irmão, o diabo não tem poder para nada comparado com Deus. Ele só faz as coisas que Deus quer que ele faça. Ele só vai até onde Deus permite. E uma das coisas que não é permitido é ele tirar as ovelhas da mão de Deus. Isso aí Deus não permite. Porque as ovelhas de Cristo estão seguras na mão de Cristo. Está segura na mão do Pai. E Jesus disse: ninguém pode arrebatar da minha mão nem da mão do meu Pai. Isso significa o quê? Certezas de salvação, meu irmão. Então, como pode, mas a gente vê tantos pregadores aí pregando sobre pecado de salvação. Aí uns exemplos de camarada que nunca foi salvo. Porque quem é salvo vai perseverar até o fim. Ele vai perseverar por quê? Porque é Deus, meu irmão. Vai começar com a obra dele e vai terminar. É Deus que vai fazer ele continuar até o fim. Não é porque ele é bom, não. Não é porque ele é forte, não. Muitas vezes a pessoa vai pensar em desistir. Muitas vezes a pessoa vai pensar em voltar atrás, mas o Espírito Santo de Deus não deixa. Não deixa. Nos dá força, nos enche de fé e a gente continua até o fim. A vida do salmo é assim, meu irmão. Ninguém pode arrebatar das mãos de Cristo. Vamos ver Romanos capítulo 8, verso 31 ao 39. Pode falar, irmão. Nós vemos o caso de Pedro, né? E ele nega Jesus por 3 vezes. Se entristece, né? E a Bíblia diz que ele volta à rotina que ele vivia antes, pescador. Você vê que você vai até ele. Né? Até ele foi até ele, você vê a obra do relacionamento de Pedro, né? Um dos discípulos se destacou na pregação da palavra de Deus, né? Levou muitas vidas a Cristo. Como Jesus falou da ovelha que se desvia, o Senhor vai até ela. E até um texto que eu estou até esquecendo. Deixa 99 e vai atrás da queda, trazer de volta. E até um texto da palavra, eu estou até esquecido desse. Se é a ovelha de Cristo, não. Não sei se o pastor está sendo esse texto que. Eu creio que esse texto que ele fala sobre a questão de que quando a Bíblia diz: se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Porque às vezes vem até aquela. Pela uma palavra que o pessoal fala, vem até aquele modelo de dizer: será que eu sou um salvo mesmo? Por uma atitude que a pessoa tomou errada. Mas, com certeza, só a pessoa pensar isso, ele já é um salvo. Um salvo, é verdade. O cara que não é um salvo mesmo, vai pecar, cair naquela é tão normal. A diferença de um salvo, amados, é essa também. Ele não peca em paz, não. Não ia pecar. É impossível um cara salvo ele pecar em paz.
Aquilo incomoda a vida dele. Incomoda. Incomoda até ele abandonar. Porque quando a gente pega. E ele sabe que está errado. Nós não pega grau. Né? E Deus trabalha no coração dele. Envergonhado diante da presença Deus trabalha no coração dele. Eu sinto assim, quando eu pego assim, quando a gente está em casa agora, né? Oi? Uma coisa falou na escola. Nesse pecado, eu acho Fica angustiado, envergonhado diante da presença do Senhor aqui e nós em pecado, né? E quando eu estiver na presença de Deus? O não salva, ele peca para ir para a coisa maravilhosa do mundo. E outra coisa, se você tiver algo que você precisa confessar, e quando você não confessa, o Espírito Santo não te deixa perto. Ele incomoda até você confessar. Amém, irmãos? Vamos ler Romanos 8, do 39 ao 39. Ao 39. Isso, 39 ao 39. É grande esse. Mas agora vai ler com força. Amém. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia ou a perseguição? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Quem pode nos separar do amor de Deus? Nada, ninguém. É impossível. É impossível. Porque esse texto, irmão, é profundo. Só no verso 37 ao 39 diz: e todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele nos amou primeiro, amados. Ele nos amou primeiro. Nem tribulação, nem angústia, nem fome. Nada, meu irmão. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Porque, meu irmão, o amor de Deus é o próprio amor pelo Filho dele. E o amor pelo Filho dele é o mesmo amor. Foi um amor tão grande que ele disse que ele entregou o Filho dele por nós. Então nada pode nos separar do amor de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus se é Deus que nos justifica? Quem tentará? A gente sabe que o acusador é o diabo. O Espírito Santo ele não é acusador não, meu irmão. O Espírito Santo ele não acusa não. Agora o diabo ele acusa. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o acusador é o diabo. O diabo ele tem que apontar. O diabo ele quer apontar. Mas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus se é Deus que nos justifica? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode se levantar quem for, amados.
Né? Então, amados, tem outros textos aqui. Vamos ver Judas 24 e 25. Judas, apenas não tem capítulo, é versículo. Judas, versículo 24 e 25. Judas lá perto de Apocalipse. Esse aqui não é Judas Iscariote, não. Esse Judas aqui é o meio-irmão de Jesus, que era irmão de Tiago também, que era meio-irmão de Jesus. Judas, versículo 24 e 25. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador, nosso seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Amém? Ora, presta atenção, ora, aquele que é poderoso, aquele quem? Deus, amém? Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços, de guardar que nós tropeçamos, e para nos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória. Aonde o Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, o Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora é por todos os séculos. Amém. Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeço. Deus nos livra até de tropeçar, mas muitas vezes. E às vezes, se nós tropeçamos, Deus permite, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Mas a gente não vai ficar caindo, não. A gente não vai, o crente não fica numa amassado no pecado, não, meu irmão. Amém? O Espírito Santo trabalha no coração dele, irmão. Veja se Davi sossegou. Quando ele escreveu o Salmo 51, a alma dele profunda angústia pelo pecado, até ele se arrependeu, confessou, abandonou, voltou para Deus, Deus perdoou. Deus é poderoso, mas para nos livrar de tropeçar. Porque se não fosse Ele, meu irmão, nós estávamos perdidos. Então, quando o crente ele tira a salvação dele, de Deus, para colocar na força dele, ele vai cair. Ele vai cair, meu irmão. Porque nossa confiança tem que estar em Deus, irmão. Se a gente está de pé por causa dele, a Bíblia diz: aquele que pensa que está em pé, quando para que não caia. Se ele confiar na força dele, ele cai. Ele cai. Eu caio, qualquer um cai. Quantos pastores aí, meu irmão, soberbos, têm caído? Se acha super-homem de Deus, se acha super santo, e a força está nele, é ele que faz, ele é o cara, ele é um gidão, ele é isso e aquilo. Quando menos espera o camarada de Deus lá e Deus existe ao soberbo, meu irmão. Deus é poderoso para nos guardar do tropeço, é Ele na nossa vida. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos livra, mano. E foi o que Paulo falou. Foi o que Paulo falou. Veja aí, 2 Timóteo 4,18. Daqui a pouco estamos encerrando. Esse relógio está certo ou não, irmão? É 8h36. 8h36, né? Bom, hoje está bom, tá bom. Amém? 2 Timóteo 4,18. Amém. 2 Timóteo 4,18. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Amém? O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Nessa linguagem diz isso. Olha, o Senhor também me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. O Senhor me guardará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. O Senhor, meu irmão, ele vai cumprir a sua promessa para que esse crente de Cristo. Paulo tinha essa convicção. Às vezes as pessoas pegam aquele texto que Paulo diz: combate o bom combate,
completei a carreira, guardei a fé. Diz, olha, foi Paulo que fez tudo isso. Mas tem um contexto, amado. A carta encerra depois Paulo dizendo que foi o Senhor que fez isso. Ele combateu o bom combate, combateu, guardou a fé, guardou, fez tudo isso, mas ele diz o que no final? O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele termina a carta dizendo, olha, o Senhor me guardou de toda essa obra maligna. Ele me guardou e me levará salvo para o seu reino. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. A Ele a glória, a salvação é a obra de Deus. Nós não podemos tirar, meu irmão, a obra de Deus para colocar no homem. Nós vemos, pastor, as pessoas confundem muito, porque nós dizemos que somos salvos pela graça, né? A Bíblia fala que pela graça eu salvei, ele é feito muito de bom, de obra para que ninguém se glorie. Mas sabemos sim que nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos livres, nós somos libertados em Cristo, de ser vivo. Agora nós somos livres para pecar. Né? É porque alguns vão dizer assim, não, aí você está dizendo que é só você pode ver na palavra. Não estamos dizendo isso. A Bíblia não fala isso. Né? Nós somos livres em Cristo. O Senhor vai nos guardar de tropeço? É verdade. De estar tropeçando, de estar pecando, o Senhor vai trabalhar na nossa vida. Tem o processo de santificação, que é a obra do Espírito Santo na vida do salvo, do amadurecimento do crente. Agora é um processo, irmão. Não é uma coisa do dia para a noite, não. Não é você pegar um novo convertido, querer mudar, que o cara tem que. Ele tem uma caminhada. Nós temos. Eu já tenho 20 e poucos anos de crente, e tenho um monte de coisa que Deus está trabalhando no meu coração, na minha vida, até a volta dele e na vida de qualquer um. Né? As pessoas acham que a santificação é o instalar dele, de repente a pessoa deixa de. Mas é um processo, amados. Leva tempo, é como uma fruta que vai amadurecer. Eu sei que o pessoal quer amadurecer a fruta, sai bota de carboneiro, né? Mas não fica bom. Não é o caso da santificação. Esse crescimento espiritual é aos poucos. É de glória em glória, é de dia a dia. Nós somos livres em Cristo. Nós somos livres em Cristo da condenação eterna. Deus não livrou da condenação. E livre também da escravidão do pecado. Porque ele não é mais escravo do pecado, não. Né? E quando ele peca, ele vai se arrepender e vai se voltar para Deus. E se ele não fizer isso, Deus vai trabalhar nele. E em Hebreus diz que Deus disciplina aquele que ama. Deus castiga aquele que ama. O crente não é livre para pecar. Então Deus vai trabalhar na vida dele. Né? Vai assolar, mas vai trazer para ele. Ele vai chegar. O cristão não é livre para pecar. Ele é livre para isso. Ele é livre em Cristo, porque Cristo nos libertou, nos salvou. Na realidade, a nossa liberdade está em Cristo. Se tem um ser humano, os seres humanos são livres, são os cristãos. Os pessoal dizem, não, eu sou livre, eu bebo, eu fumo, isso é liberdade, isso é escravidão. Vê se eles conseguem deixar. Agora a gente é livre. A gente não precisa estar como, entendeu? A gente precisa estar bebendo, estar fumando, não precisa disso. Então, mas, se tem os seres humanos que são livres na face da terra, é os crentes, os cristãos genuínos. Nós não somos escravos do pecado, nós não somos escravos do diabo, nós somos servos de Cristo. Nós somos livres. A gente é para Deus, não para o mundo. Agora a pessoa do mundo é escravizada pela prostituição, pelo adultério, pela idolatria, pelo amor ao dinheiro. Né? Se não tiver essas coisas, nós não, amados, nós somos o ser mais livre do mundo. Por isso Jesus disse, se fosse o filho nos libertar, verdadeiramente seria livre. Nós somos livres. Amém? Amém? Glória a Deus. Então a fé salvadora, mas é confiança em Deus, confiar nas suas promessas, na sua palavra, que nos diz que em Cristo nós somos salvos. E que em Cristo nós temos a vida eterna. Que em Cristo nós temos todos os nossos pecados perdoados. Amém? Então, mas é uma confiança total, absoluta em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu confio na sua promessa. Ele prometeu me salvar e de fato eu sou salvo. Eu acredito, eu confio na palavra de Deus. Em Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho homem para que se arrependa.
porventura, diria ele, e não faria, ou falaria algo, né? E não confirmaria. Deus não é um para que minta, amado. Se a palavra dele está dizendo que quem tem um filho, quem crê no filho, tem a vida eterna é porque tem. E nós nos confiamos na palavra de Deus. Ah, pastor, e aí o pastor é pregando e tal, o problema é dele, irmão. Nós não temos compromisso com. Olha, nós temos compromisso com o homem bíblico. Se o pastor for bíblico, amém. Se ele estiver pregando heresia, meu irmão, nem com ele, nem com ninguém. Entendeu? O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Agora eu sei, meu irmão, que tem muitos textos aí que esse pessoal vão pegar, que não está falando de cristão genuíno, aí querem aplicar para a perca de salvação. Mas é só ler o contexto. Um deles é aqui, a boca lavada, botou o pau lamaçal, e o cão para o seu vômito. É impossível estar lá e usar aquele texto lá como se estivesse falando de cristão. Quando você vai ler, está falando de falsos mestres. O texto está falando de falsos mestres. Parecia que era convertido, mas não era. Pode falar, irmão. Esse raciocínio sobre o que é fiel às escrituras e algo que não é. Isso. Eu comparo aqui na direção onde está em Salmos 40, o verso 4. Diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Para a mentira, perfeito. Perfeito, aplica-se perfeitamente. Né? Aplica-se perfeitamente. Sabe qual é o problema, mas eu vou dizer qual é o problema. É porque tem muitos camaradas aí, meu irmão, que eles acham que eles vão segurar as ovelhas na força deles. Aí quer meter medo no povo. Não é nem por força, nem por violência no meu, segundo o Espírito do Senhor. Eu tenho 2 filhos, amado. Eu sou pastor desde novinho. Eu ensino meus filhos no caminho do Senhor. Hoje em dia nenhum deles estão servindo a Deus, não. Mas não foi por falta de ensino, não. Deus sabe o que eu estou falando aqui. Muitas pessoas podem olhar como pobre, pastor, os filhos dele e tal, isso aqui. Mas eu creio, meu irmão, que eles têm orado nele. E eu creio na palavra de Deus, entendeu? Agora uma coisa eu sei, que não é nem por força nem por violência. Eu não vou pegar meus filhos a pulso e trazer eles amarrados aqui para a igreja, não. Deus não quer isso, meu irmão. Deus não quer isso. O Espírito Santo deixa o Espírito Santo trabalhar, meu amigo. Pregue, mas deixa Deus agir. Não adianta trazer a pessoa amarrada, não. A força, não. Tem que ser por vontade própria, mas quando é convencida, a pessoa vem com amor. A pessoa está aí com laços de amor de Deus, a pessoa vem chorando, se ajoelhando. A Bíblia não com força, não com violência. Entendeu? Aí, muitas pessoas podem até julgar o camarada, né? E pode pegar lá e dizer, não, o pastor tem que ser, né, governo em sua casa, tem seus filhos na disciplina do Senhor. Você criou, meu. E graças a Deus, meus filhos estão dentro de casa, mas não somos obedientes a mim, não. Não vive aí fora fazendo coisa. Entendeu? É dentro de casa, tudo isso aqui, mas não tem vontade de vir para a igreja, não querem servir a Deus, né? Muitos pastores vão olhar, vão querer desaprovar até o meu ministério por causa disso, eu não estou nem aí para eles. Porque eu sei, eu e Deus diante de Deus, eu sei da sinceridade do meu coração, eu sei que eu ainda continuo falando aos meus filhos, mas uma coisa eu sei, que não é nem por força, nem por violência, é segundo o Espírito Santo. Não adianta pegar. E eu ainda digo mais, tem muitos filhos de pastor que estão dentro das igrejas desviados. Está ali só porque o camarada é duro com ele, leva a pulso. Não adianta não, amados. Não adianta, irmãos. Tem que ser convencido pela obra regeneradora do Espírito Santo. Entendeu? É por isso que eu digo às irmãs, os esposos das irmãs, tudo, prega a palavra, tudo. Agora quem vai convencer do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo de Deus. Quem vai dar a fé salvadora, que é dom de Deus, é Deus. Quem vai dar o arrependimento para a vida, que nem fala lá na palavra de Deus, também é Deus. Porque ele tem o arrependimento segundo Deus, o arrependimento segundo o mundo que gera a morte. E segundo Deus que gera a vida. Então, meu irmão, é Deus que trabalha, mas é Deus que trabalha no coração das pessoas.
O que é que nós temos que fazer? Amar, orar, pregar, confiar em Deus e esperar em Deus. Não é por minha capacidade, não é por minha força, não é por minha oratória, não é pelo meu convencimento, que eu mesmo não conseguia convencer nem a mim mesmo, Há mais de 20 anos atrás eu nunca imaginava que eu ia ser um pastor, que ia ser um servo de Deus, que ia estar dentro de igreja pregando, que ia estar dedicando minha vida à obra de Deus. Eu nem queria saber disso, amados. Eu nem queria saber disso. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Mais uma vez, no raciocínio ao qual o senhor estava falando aí agora, eu me lembrei aqui acerca do Eli, o que Eli era? O sacerdote. Sumo sacerdote. E o Jesus de Deus. Então, se ele era sacerdote, ele era sumo sacerdote ali. Mas estava dentro do caminho do Senhor. Não. Então, no caso, nem sempre às vezes também acontece também do fator de alguém ser um pastor, um líder, significa que o filho também vai andar de forma coerente. Filho de pastor não vai ser pastorzinho, né? Tem que ter pastor chamado. Então, fala acerca também do próprio Samuel. E quando Os filhos de Samuel não foi como Samuel. Você vai ver que eles eram totalmente diferentes. Os anciãos foram reclamar ele. Isso, foram reclamar porque os filhos deles eram filhos de Arão. Entendeu? Aí pode dizer, não, a culpa é do pai. Não, meu irmão, o pai ensinou, o pai agora é salvação individual. E aí o Espírito Santo trabalha no coração de cada um. E eu creio na eleição. Muitos não creem, mas eu creio. Se for eleito, vai ser, meu irmão. Eu creio na eleição. O filho de Arão era tão perverso que Deus matou ele. Agora o problema de Eli, deixa eu dizer uma coisa aqui aos irmãos, o problema de Eli é porque ele aproveitava os erros dos filhos. Porque os filhos eram sacerdotes, se deitavam com prostituta na porta do templo, comia sacrifício que era unicamente para ser dado a Deus, e aí Deus castigou Eli por causa disso, e castigou o filho dele por causa disso. Porque no nome de Deus ele não deveria permitir que os filhos dele fizessem aquilo lá no tabernáculo. Entendeu? Ele deixar os filhos dele perversos, tá exercendo função de sacerdote, se prostituindo, dormindo com prostituta no templo, na porta do templo, e comendo sacrifício que pertencia só a Deus. Aí sim, meu irmão, aí realmente esse camarada aí O voto de disciplina, né? estava complicado. A vida dele, né? Fala disso. Então, mas a fé salvadora nos dá convicção da salvação. E vemos muitos pregadores, evangelistas, pastores pregando e ensinando que não se tem como crente ter certeza da sua salvação. Talvez você vai conversar com algum crente aí fora e ele vai dizer, não, ninguém pode dizer que está salvo. Podemos sim, amados. Tem muitos textos da Bíblia que nos dão essa convicção de salvação. Inclusive Romanos 8:30. Aquele que predestinou é chamou. O que chamou justificou. O que justificou, glorificou. Deus predestinou, Deus chamou, Deus justificou, Deus glorificou. A nossa glorificação, amados, o apóstolo Paulo diz como se estivesse no passado, mas é algo meio presente. A glorificação do crente será no arrebatamento da igreja, na ressurreição dos mortos. Crente, quando nós vamos ser glorificados, receber corpos gloriosos, está para ser com o nosso Deus. Mas o apóstolo Paulo já fala como a gente já tivesse essa confiança, porque ele diz que nos predestinou, como no passado, nos chamou, nos justificou, nos glorificou. Ou seja, a glorificação do crente já está certa, já está certa. Então é isso aí, amados, né? Por isso Romanos 10:9-10 diz, se com tua boca confessar o Senhor Jesus Cristo, com teu coração credes que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. O que é crer com o coração? O que significa
significa isso? Às vezes a gente fala o texto, mas a gente Confiar, tomar posse. confiar. Mas tem algo mais profundo. Vem com o coração. É como o Senhor diz: ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A entrega total, né? Uma entrega total. Isso significa, mas crer de toda a minha alma, de todo o meu ser, do mais profundo do meu ser, da minha alma. Isso é crer com o coração. É dependência totalmente. Eu confio totalmente, eu me entrego totalmente. É como um bebê, uma criança. Totalmente. Eu sei que o meu Redentor me salvou na cruz. É como eu tenho essa confiança mais. É como uma criança, um bebê, recém-nascido. Ele depende totalmente da mãe. Jesus disse isso, né? Se vós não se tornar como uma criança, jamais herdará o reino de Deus. Alguns acham se tornar como uma criança porque o crente tem que ficar, que a criança é inocente, né? Mas a criança não é inocente, não. Salmo 51, verso 3 diz que a criança nasce na iniquidade. Eu nasci na iniquidade do pecado que gerou minha mãe. A criança é tão pecadora como qualquer um. Ela já nasce com a natureza pecaminosa. Ela pode não ter ainda praticado na prática, mas a natureza ela tem. Quando Jesus Cristo diz que nós temos que se tornar como uma criança, mas é que uma criança ela depende totalmente dos seus pais. Para tudo. A irmã Daniela está aí, né? O irmão Paulo, o Abimael depende totalmente deles. Então, tornar como uma criança, mas é depender totalmente de Deus. Nós dependemos totalmente de Deus. Isso é se tornar como uma criança. Então, crer em todo o coração é isso, mas é confiar profundamente de toda a minha alma, de todo o meu ser, que Jesus é o meu Salvador e que de fato eu sou salvo por Ele. Ele descansa dele, né? Com certeza. Então, meus irmãos, é diferente do que nós temos visto aí, meu irmão. Em alguns lugares. Eu sei que tem gente ainda que prega assim. Mas a maioria ali, meu irmão, tem pregado aí que o crente não pode ter confiança na salvação. O crente não pode ter certeza de salvação. Isso é o que, pastor? Isso é incredulidade, meu irmão. E que o crente Isso é também falta de perde fé. a salvação, né? Muitos dizem que o crente perde a salvação. Né? Aí vai pegar texto lá da Bíblia que não tem nada a ver. Um crente genuíno, não está falando de crente. Está falando de pessoas que estavam no meio da igreja, mas nunca foi igreja. Nunca é crente. Joio e trigo. Tem o joio e tem o trigo. O joio é joio, o trigo é trigo. São parecidos, mas não são a mesma coisa. É a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa. Você vê uma pessoa que ela não é crente, né, em Cristo, não tem essa convicção. Quando você fala para ela que é um sal, tu comedor de farinha, diz que é sal. É sal na boca do cachorro, mas só que o cristão tem essa convicção. Certeza plena. Eu uma vez eu estava no trabalho trabalhando, eu falei que ia para agora, né? Aí teve um que disse, você vai para agora, eu vou. Agora eu vou dar. Isso aqui, não, eu vou para agora mesmo, porque eu tenho certeza que tem trigo, né? No Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos encerrar aqui. Amém? Nós vamos ver também a semana que vem um pouco mais sobre a fé salvadora. Porque essa fé salvadora é essa convicção. Essa fé salvadora também nós vamos ver que é uma dependência totalmente de Deus. Nós dependemos totalmente dele. E essa fé salvadora também, a fé salvadora ela gera boas obras. O cristão que ele tem essa fé salvadora, ele vai ter também boas obras. Amém? Não é que ele é salvo pelas obras, ele é salvo pela fé. Mas essa fé genuína vai gerar boas obras. Amém? Nós vamos ver isso aqui também para agora no Senhor. Amém? Tem muita coisa ainda para estudar aqui sobre a doutrina da salvação, mas é bastante coisa para a glória de Deus, né? E eu louvo a Deus. Já temos irmãos que estão vindo, né? Esse estudo, está gostando, está aprendendo. Né? Eu estava hoje olhando o Diácono Luiz me mostrando, né?
um vídeo de um camarada pregando umas heresias, né, lá na internet, e o irmão Luiz fez uns comentários, né? E o comentário que o irmão Luiz fez bom, profundo e bíblico. Eu estava dizendo ao irmão, né, como é bom a gente aprender a palavra de Deus certa, porque tem como a gente combater essas heresias biblicamente da forma correta. O irmão, tudo que ele está aprendendo aqui, meu irmão, ele colocou lá na hora e veio na mente dele. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes você pode estar dizendo, mas pastor, é tanta coisa, eu não consigo memorizar essas coisas não. Meu irmão, mas no tempo certo, quando for na precisão, o Espírito Santo vai fazer você se lembrar dessas coisas. O Espírito Santo vai fazer você se lembrar dessas coisas. É o caso do irmão Luiz aqui, né? Então, amados, eu louvo a Deus que essa igreja, graças a Deus, é poucas pessoas, mas são crentes que têm amadurecido. São crentes que não estão preocupados com novidade da fé, estão preocupados com o genuíno evangelho, com a palavra de Deus, com o culto bíblico. Isso é muito importante, amados. Que Deus também possa abençoar outros pastores, como tem muitos homens de Deus, tem muitos pastores homens de Deus, tem muitas igrejas aí de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas existe também muitas falsas igrejas, existe também muitos falsos profetas. E nós temos que ter discernimento para saber discernir o verdadeiro do falso, porque está misturado. Está misturado. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, no nome do Senhor.